Olá, sou Gabriela Nogueira Casal e hoje nós vamos dar continuidade e terminar com a última aula da parte 1 sobre o credo, sobre a fé que professamos. Então vamos começar com a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar, creio, na vida eterna. E ainda nessa aula eu queria fazer um adendo que nós não falamos sobre a mansão dos mortos. Mais adiante eu falarei. Então, o que seria essa vida eterna? Então, a nossa vida eterna, ela começa no batismo. Atravessa a morte e não tem fim. Quando nós estamos apaixonados, não queremos que isso termine. E Deus é amor, diz-nos a primeira carta de São João. O amor, como diz a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nunca termina. Deus é eterno porque Ele é amor. E o amor é eterno porque é divino. Quando estamos no amor, entramos na infinita presença de Deus. Então, quando nós entramos na vida eterna, nós nos revestimos do amor. E nós seremos colocados após a morte perante algum julgamento. Então, o chamado juízo especial ou pessoal sucede à morte do indivíduo. O juízo universal, também chamado último ou final, sucede no último dia, ou seja, no fim do mundo, quando do regresso do Senhor. Então, na morte, cada pessoa chega ao momento da verdade. Nessa altura, nada mais pode ser reprimido ou ocultado. Nada mais pode ser alterado. Deus vê-nos tal como somos, e nós também. Então, compareceremos perante o seu julgamento, onde ele fala e pratica justiça. Talvez tenhamos de passar por um processo de purificação. Talvez possamos cair logo nos braços de Deus. Talvez, porém, estejamos tão cheios de maldade, de ódio, de um rotundo não a tudo, que apartemos a nossa face do amor de Deus para sempre. Uma vida sem amor é nada mais que o inferno. E em que consiste o céu? O céu é um interminável momento de amor. Nada mais nos separa de Deus, porque o nosso espírito ama o que toda a vida procurou. Então, a gente vai viver na alegria plena e verdadeira, na felicidade eterna, na verdadeira felicidade, vendo a face de Deus. E, juntamente com os anjos e os santos, nos alegramos ao lado de Deus e com Deus. Então, quem observa um casal de namorados olhando-se carinhosamente, quem vê um bebê procurando tranquilamente os olhos da sua mãe, como se quisesse gravar para sempre o seu sorriso, fica com uma ideia, ainda que longínqua, do céu. Poder ver Deus face a face é como um instante de amor único e infindável. Então, no presente, nós vemos como num espelho e de maneira confusa. Então, veremos face a face. No presente, conheço de maneira imperfeita. Então, conhecerei como sou conhecido. Como está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 12.
E o que é o purgatório? Bom, o purgatório, frequentemente imaginado como um lugar, é antes de tudo um estado. Quem morre na graça de Deus, isto é, em paz com Deus e com os outros, mas ainda necessita de purificação para poder estar face a face diante de Deus, passa por um purgatório. Então, quando São Pedro traiu Jesus, o Senhor voltou-se e olhou para ele, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Trata-se aqui de um sentimento como no purgatório. E provavelmente a maioria de nós espera no momento da morte um purgatório como este. O Senhor olha-nos cheios de amor e nós sentimos uma ardente vergonha, um doloroso arrependimento pelo nosso comportamento mau ou simplesmente insensível. Só após esta dor purificadora nós seremos capazes de nos encontrar com seu olhar amoroso, numa pura alegria celestial. E nós podemos ajudar os falecidos que se encontram no estado do purgatório? Sim, claro. Visto que todos os batizados constituem uma comunhão em Cristo e estão mutuamente ligados, os vivos também podem ajudar as almas dos falecidos que se encontram no purgatório. Quem está no purgatório também faz parte da igreja padecente, e faz parte da comunhão dos santos. Então, quando uma pessoa morre, ela não pode mais fazer nada por si. O tempo da prova expirou. Então, quem está no purgatório já não pode fazer mais nada por si mesmo. Mas nós podemos fazer algo pelos falecidos que estão no purgatório. O nosso amor estende-se até o além. Através do nosso jejum, da nossa oração, das nossas boas obras e, acima de tudo, da celebração da Santa Eucaristia, podemos rogar graça para os falecidos. E quando a igreja concede indulgências, a gente pode pedir essas indulgências por almas do purgatório. E a gente vai estar ajudando a que essas almas possam logo terminar o seu sofrimento e poderem estar diante de Deus, face a face com Deus, e será mais uma alma santa que poderá interceder por nós também no céu. Então, não hesitemos em ajudar os falecidos e dedicar-lhes as nossas orações. Bom, e em que consiste o inferno? O inferno consiste no estado da eterna separação de Deus, a absoluta ausência do amor, que é bem diferente do purgatório. Então, Dostoiévski, o escritor russo, escreveu: "Pergunto-me o que significa o inferno. Afirmo, a incapacidade para amar." Então, quem morre em pecado grave, de plena consciência e vontade, e sem disso se arrepender, rejeitando o amor de Deus, que perdoa com misericórdia, exclui-se da comunhão com Deus e com os santos. Então, a nossa liberdade possibilita tal decisão. Jesus adverte constantemente para o fato de nos podermos separar definitivamente dele, fechando-nos às carências dos nossos irmãos e irmãs. Afastai-vos de mim, malditos. Quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixastes de fazer. Mas Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, mas se Deus é amor, como pode então haver inferno? Não é Deus que condena o ser humano,
É o próprio ser humano que, por livre vontade, rejeita o amor misericordioso de Deus e a vida eterna, excluindo-se da comunhão com Deus. Então, Deus anseia pela comunhão até com o último pecador. Ele quer que todos se convertam e sejam salvos. No entanto, Deus criou o ser humano livre e respeita as suas opções. Nem o próprio Deus força o amor. Sendo amor, ele é impotente quando alguém, em vez do céu, escolhe o inferno. E o que é o juízo final? O juízo final terá lugar no fim dos tempos, por ocasião do regresso de Cristo. Os que tiverem praticado boas obras irão para a ressurreição dos vivos, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição dos condenados. Quando Cristo voltar na sua glória, toda a sua luz incidirá sobre nós. A verdade ficará totalmente patente. Os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa relação com Deus e com os outros, já nada ficará escondido. Conheceremos o sentido último da criação. Compreenderemos os maravilhosos caminhos de Deus para a nossa salvação. E obteremos finalmente a resposta para a questão: como pode o mal ser tão poderoso se Deus é que é realmente poderoso? O juízo final será também para nós um encontro de julgamento. Aqui se decidirá se despertamos para a vida eterna ou se somos separados de Deus para sempre. Deus voltará a agir criacionalmente naqueles que tiverem escolhido a vida. Viverão para sempre na glória de Deus, num corpo novo, glorioso, como eu expliquei na aula anterior, e louvá-lo-ão em corpo e alma. E como será um mundo acabado e aperfeiçoado? No fim dos tempos, Deus criará um novo céu e uma nova terra. O mal já não terá mais poder nem força de atração. Os que forem salvos estarão diante de Deus, face a face, como amigos. O seu desejo de paz e justiça será realizado. Ver Deus será a sua felicidade. O Deus Trino habitará no meio deles e enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem lamentações, nem a fadiga, nem a dor, nem as doenças, nem a fome, embora possamos comer, nem a sede, embora possamos beber. Como quando Deus criou o mundo com Adão e Eva. E por que dizemos amém ao terminar a confissão da nossa fé? Então, nós dizemos amém, isto é, sim, à confissão da nossa fé, porque Deus fez de nós testemunhas da fé. Quem diz amém afirma alegre e livremente a ação de Deus na criação e na redenção. A palavra hebraica amém provém de uma família de palavras cujo sentido pode ser o de fé e o de firmeza, segurança e fidelidade. Quem diz amém dá a sua assinatura, segundo Santo Agostinho. Podemos dizer este sim ilimitado porque Jesus, morrendo e ressuscitando, deu-nos provas de segurança e fidelidade. Ele próprio é o sim humano e todas as promessas de Deus, tal como é o sim definitivo de Deus a nós. E aqui eu queria fazer um adendo que eu não lembro de ter falado. Quando Jesus desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Então, quando Cristo morreu, de fato, ele desceu aos infernos. E o que significa os infernos? Seria a morada dos mortos. Então, os infernos também significava Sheol ou o Hades. E os que lá se encontravam estavam privados da visão de Deus. Este era
o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera da morte e ressurreição de Cristo, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Então, a mansão dos mortos, a morada dos mortos ou os infernos, quando Jesus desceu à mansão dos mortos, isso prova que ele de fato morreu. E lá, que era um estado de todos os mortos antes da sua morte e ressurreição, ele pôde, com a chave dessa morada dos mortos, pôde libertar e levar até o céu aqueles que foram justos antes da sua redenção. Todos aqueles que realmente buscavam fazer a vontade de Deus antes que Jesus morresse e fosse ressuscitado. Eram aqueles que estavam, de fato, ainda com a mancha do pecado original, mas que buscavam fazer a vontade de Deus e que poderiam ter a mesma sorte dos santos que nós conhecemos hoje. E aqueles justos estavam no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. E Jesus ele não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. E aqui nós terminamos então a parte do credo, a primeira parte do catecismo da igreja. E a partir da próxima aula nós entraremos na segunda parte, falando de como celebramos os mistérios cristãos, em que detalharemos também a liturgia, o ano litúrgico e os 7 sacramentos da igreja.